Vou abordar a temática da estimulação cognitiva, teleestimulação cognitiva, falar um pouco sobre a minha experiência nesses 3 anos de pandemia, como a gente desenvolveu uma metodologia específica, onde a gente atende tanto no Zoom ou Google Meet, ou especialmente com as nossas pesquisas via WhatsApp. É importante que, como te falei, que haja uma interação. Se você não entender, você pergunta, porque são muitas informações novas, e é um pouco difícil, às vezes, visualizar algo que a gente não teve a experiência ainda no concreto. Falar um pouquinho rápido de mim, eu sou Anderson Amaral, sou graduado em Educação Física, sou mestre em Gerontologia, estou terminando um outro mestrado em Tecnologia no Ambiente Hospitalar, onde o meu produto é a telereabilitação cognitiva, um produto de jogos via WhatsApp para pacientes idosos com um diagnóstico de disfunção cognitiva pós-Covid. Muitos idosos, não só idosos, outras faixas etárias, vêm apresentando disfunção cognitiva em função da Covid. Tanto aquelas pessoas que ficaram internadas, hospitalizadas, ou aquelas até que desenvolveram pequenos sintomas, mas tiveram um impacto significativo da doença. Fiquei feliz que eu soube que o meu amigo Bruno Trindade esteve aí com vocês hoje. Eu escrevi alguns livros com o Bruno lá em Portugal, e a gente escreveu também muitos trabalhos. Isso, fico feliz também com o Fabrício e tantos outros colegas que passaram abordando especialmente o universo da gerontologia. Sei que teve outros colegas de outras áreas. Como o meu foco principal é o envelhecimento, eu acabo citando esses dois, porque são os mais próximos. Assim, eu vejo hoje muita gente seguindo os caminhos tradicionais do atendimento para o idoso. Claro que nada vai substituir, até o presente momento, o atendimento individual, mas a pandemia nos mostrou uma grande possibilidade de um novo mercado. Atender utilizando as TICs, tecnologias da informação e comunicação, que já existiam bem antes da pandemia, assim como a telesaúde, assim como a telereabilitação cognitiva, teleestimulação cognitiva ou a telereabilitação motora. Em dezembro de 27 de dezembro do ano passado, o presidente anterior sancionou uma lei reconhecendo a telesaúde. Então, foi um grande avanço. Hoje é regulamentada a telesaúde, com as respectivas adaptações de acordo com os conselhos. Cada conselho tem sua autonomia, mas hoje a telesaúde é reconhecida como uma ferramenta tanto de avaliação, prescrição, anamnese, enfim, tem tantos outros recursos que a telesaúde proporciona, e a pandemia nos mostrou bons resultados em relação a isso. Cada escolha que você faz é uma renúncia, mas cada um com um motivo. Eu vi e vejo muita gente seguindo ainda o atendimento presencial, o atendimento remoto, muita gente ainda desejando, mas ainda com muitas dificuldades. Meu avô falava que passarinho que chega cedo bebe água limpa, então é um mercado novo, que tem muitas oportunidades. Então, com as oportunidades surgem também as possibilidades, e surgem também muitos públicos. A vantagem é que você não precisa de um espaço físico para fazer esse atendimento. Você utilizar a ferramenta do WhatsApp, tudo que eu falar aqui, pessoal, é síncrono, em tempo real. A gente não trabalha de forma síncrona, ou seja, eu mando uma atividade para Ivanice, a Ivanice faz, depois me devolve. É tudo em tempo real, imersivo. Isso faz com que venha preencher diversas lacunas. Tem um estudo de uma colega do mestrado que ela conseguiu melhorar o score de depressão, de humor e ansiedade de idosos que fizeram a teleoficina. Possivelmente, num momento da pandemia, pelo distanciamento, isolamento, medidas necessárias, muitos desses idosos se sentindo sozinhos, tiveram a ruptura da sua rotina. E, com isso, esse novo formato de atendimento veio preencher essa lacuna e apresentou melhoria na questão do humor, ansiedade e outras diretrizes para essa população.
Então, é importante a gente chegar a isso como um potencial grupo para que a gente possa também, não só melhorar o atendimento com essa população idosa, mas também você fazer com que isso possa ser algo rentável, que você possa ganhar dinheiro com isso. Então, apostar no teleatendimento é uma prática cada vez mais comum. Está passando o slide para vocês? Se travar o slide, vocês têm que falar, tá bom? O Google Meet não me permite tanta interação como o Zoom. Então, se por acaso eu falar algo que não está batendo com o slide, ou o slide não avançar mais, vocês me falam. Então, apostar no atendimento remoto ou teleatendimento é uma prática cada vez mais comum, principalmente nesse momento ainda de pandemia, mas que está cada vez diminuindo mais, voltando ao atendimento presencial. Mas na minha prática profissional, alguns idosos não estão desejando voltar para o presencial. Alguns querem continuar no atendimento virtual, ou seja, no teleatendimento. Isso é uma faca de dois gumes. É bom que você continue dando atendimento. Você, em muitos momentos no setor privado, se torna um preço mais acessível para esse paciente, porque você já não tem tantos custos de deslocamento, de sublocação de uma sala, de ar-condicionado e tantas outras coisas mais. O lado também negativo é que muitos idosos ficam com medo de sair, e a gente sabe a importância dessa interação social, de pensar em neuroplasticidade social, então, quanto é importante estimular também que esses idosos, se possíveis, participem de momentos presenciais de atendimento. A saúde digital é um termo muito recente, então compreende os recursos da tecnologia para produzir informações confiáveis. Hoje, se eu não me engano, a UnaSUS, se eu não me engano, é uma universidade do SUS, oferece cursos gratuitos. Eu fiz vários cursos de telesaúde, mobile health, sobre várias questões associadas. Então, esse termo saúde digital, o e-saúde, vem cada vez avançando mais. É importante a gente ficar antenado que o mundo cada vez mais será digital. A inteligência artificial caminha a passos largos. Infelizmente, está gerando cada vez mais perdas de tipos de trabalho específicos, mas está abrindo também outras oportunidades. Então, um profissional cada vez mais da saúde, especialmente no SUS ou outros setores privados, fala-se sobre saúde digital. Saúde digital seria você ter toda uma interação com a Maria Elise via essas plataformas de recursos tecnológicos. Então, é importante a gente ficar antenado a essas questões. Então, a saúde digital ajuda a adquirir hábitos mais saudáveis, conscientizar a população, você consegue monitorar esses pacientes, frequência cardíaca, questão dos exercícios, você consegue compartilhar dados com eles, você consegue compartilhar dados com outros profissionais, você consegue fazer um teleatendimento via videochamada, por exemplo. Eu, quando em 2021 tive Covid, e foi todo o meu atendimento via atendimento remoto, com videochamada com o médico, toda a interação com a equipe desse colega médico, e aí, sei lá, umas 3, 4 vezes por dia me mandava mensagem, perguntando sobre saturação. Eu me senti tão acolhido, ou até mais do que se naquele momento presencial, onde você vai no médico e depois dali em diante, você acaba tendo um ruído de comunicação pela dificuldade de correria do médico. Então, eu mesmo desfrutei da telesaúde e enxergo isso com bons benefícios. O ontem, ou seja, a telesaúde já existia ontem, ou seja, no passado. Hoje é uma realidade muito palpável. Cada vez mais estudos vêm abordando a telereabilitação, a teleestimulação. Nosso grupo no Hospital Universitário da FEGIRI, na Unirio, liderado pela professora doutora Priscila Fradique, vem pesquisando bastante. Eu venho pesquisando pós-Covid, Etienne, idosos saudáveis, trabalhando questões afetivas, variação de humor, e outros colegas trabalhando outros grupos. Amanhã vai ser também um grande futuro, e eu vejo, já há muito tempo eu venho falando isso, que as nossas ações nesse período de pandemia, mesmo chegando ao final, vão impactar no mundo pós-pandemia. Essas experiências positivas vão abrir mais portas para vocês. Então, fico feliz que estejam compartilhando esses 1 hora e pouco, eu vou falar.
eu possa realmente abordar e mostrar o que a gente vem realizando. Então, o papel dessa nova tecnologia é diminuir a distância entre terapeuta, o professor, e paciente e aluno. É muito comum, às vezes, um idoso que vai na sua clínica, ele diminui a capacidade funcional dele, ele já não tem ninguém mais para levá-lo, é uma dificuldade de chegar, a tendência é ele ter uma ruptura, ou seja, não continuar nos seus serviços. Então, o teleatendimento permite você dar continuidade. Ou aquele idoso que morava no Rio de Janeiro, se mudou para Rio Grande do Norte, se mudou para São Paulo, permite você continuar dando atendimento via atendimento. Então, é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta bem inclusiva que possa cada vez mais contemplar essa população. Lembrando, pessoal, pode interromper a qualquer momento para perguntar. Então, a telesaúde hoje é uma realidade, foi regulamentado há pouquíssimo tempo atrás. A gente tem aí... Deixa eu responder aqui a professora Silvana, por favor. Para falar que eu estou online. Foi regulamentado recente, então a gente tem todo um embasamento dos órgãos competentes e que você tem, tanto numa perspectiva de troca de conhecimento, ou seja, traçar um plano terapêutico, você fazer um estudo de caso, compartilhar os seus resultados com outros colegas, utilizando, por exemplo, o teleatendimento, a telesaúde, as tecnologias da informação e comunicação. Hoje, eu vejo, mais do que nunca, essa dificuldade que tinha no passado de você ter acesso às informações. É muito difícil você alegar que não tem acesso, porque muitas coisas são grátis. São gratuitas, como, por exemplo, a própria Universidade do SUS oferece diversos cursos gratuitos de excelência vinculados às universidades federais. Essas das tecnologias e telesaúde tem junto com a Universidade de Goiás. Então, cada vez mais também vem sendo preenchido. O meu grupo de estudo é com a enfermagem, eu não sou enfermeiro, mas eu venho aprendendo bastante com colegas enfermeiros. A gente vem criando cada vez mais alternativas de dar continuidade a um atendimento. A gente defende, e existe até o Centro de Estudo do Brincado Idoso na Associação Brasileira de Brinquedoteca, criar ambientes de ludicidade, tanto em instituições de longa permanência para idosos, como também em hospitais. A gente sabe que existe a brinquedoteca hospitalar, que contempla jovens, crianças e adolescentes, e há muito tempo já vem puxando a bandeira de nós criarmos algo que possa também contemplar a população adulta e a população idosa. Seja jogos analógicos, atividades que envolvam materiais estruturados, ou os jogos digitais, via tablet ou WhatsApp. A cada 10 usuários de seu smartphone no Brasil, 9,5 possuem o WhatsApp. Então, hoje a gente tem ferramentas gratuitas e você pode adaptar suas atividades, vou mostrar mais lá na frente, e com isso você tem uma boa relação de dose e resposta com seus pacientes, e dando continuidade naquele período que está acamado. Quanto maior o tempo de hospitalização desses pacientes, maiores são as chances de declínio cognitivo. Então, por isso que eu há muito tempo venho defendendo criar um ambiente de ludicidade, de humanização e estimulação em LPIs e em hospitais, que venham contemplar a população adulta e especialmente a população idosa. Eu e a Adriana Limeira, a gente está escreveu até um capítulo do livro da professora Beatriz Mendes, falando sobre a gerontoteca, sobre como elaborar, montar um espaço lúdico em instituição de longa permanência para idosos, e falamos da nossa experiência citando a primeira gerontoteca que foi criada em Pernambuco, no sertão de Pernambuco. Ou seja, nosso desafio foi criar algo, uma população de baixa renda, alto nível de analfabetos, muitos idosos apresentando vulnerabilidade social. Tivemos uma boa resposta utilizando recursos de baixo custo. Muitos de vocês devem pensar assim, nossa, mas o idoso e a tecnologia é algo muito distante. O idoso não gosta, o idoso tem essa dificuldade. Vai depender da forma que você apresenta essa tecnologia para esses idosos.
Em muitos momentos, a gente utiliza os coterapeutas, ou seja, familiar, o cuidador informal ou formal, para ajudar nesse processo de instrumentalização do manusear o celular, um tablet ou um computador. Então, a gente vem tendo boas respostas, especialmente em relação à inclusão digital dessas pessoas que estavam à margem da sociedade. Ou seja, muitos idosos sequer sabiam ligar um telefone celular. E muitos, após essa vivência, esse trabalho que a gente faz não só no Hospital Universitário Grafeguiri, mas também temos um grupo de idosos ativos na Universidade Aberta de Terceira Idade, no Rio de Janeiro. Os idosos pegaram gosto por esse mundo virtual. Alguns pediram, os familiares, ou eles mesmos compraram celulares mais modernos. Com isso, começaram a viajar mais pela internet e adquirir conhecimento, trocar e conhecer mais questões que vão otimizar nas suas funções cognitivas. Então, existe ainda uma lacuna muito grande a ser preenchida. É um desafio, especialmente atingir uma população de baixa renda, que não tem acesso a uma internet. No WhatsApp, a gente usa um modelo bem simples, onde o idoso, com uma internet pré-paga, ou seja, aquele idoso que bota R$ 15 por mês no celular, possa acessar. Ao passo que, para usar um Zoom, um Google Meet, você precisa de uma internet de boa velocidade. Por isso, eu uso mais nos meus atendimentos domiciliares, ou particulares. Você precisa de um computador, você precisa de uma boa internet. Mas nos nossos projetos de pesquisa, a gente vem trabalhando o smartphone. Minha voz está rouca, se preciso falar, pessoal. Eu dei aula ontem o dia inteiro. Hoje eu dei aula no Hospital Federal dos Servidores, aqui no Rio de Janeiro. Eu não moro mais no Rio de Janeiro, mas estou passando até segunda-feira no Rio de Janeiro. Então, minha voz está bem cansadinha desses 2 dias dando aula. E hoje eu dei aula para graduação, já tem uns, sei lá, 100 e poucos alunos, um auditório bem grande. Então, assim, por que a comunicação em saúde, tecnologia da informação são áreas importantes? É importante a gente enxergar isso como um público em potencial a ser utilizado. Como falei, os idosos cada vez mais estão antenados a essas informações. Você melhora a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde. A pandemia mostrou isso. Eu conseguia, de repente, a minha paciente dar continuidade ao atendimento, onde ela foi preservada. Ela não ia mais no hospital, ela não poderia mais no hospital, mas a gente deu continuidade. Aumentamos, sim, a eficiência no cuidado, na prestação de serviços de saúde pública. Melhorou bastante a questão das infraestruturas de saúde, essas tecnologias. Muitos colegas criaram ferramentas lá no próprio PPGES, que é o Programa de Pós-Graduação de Saúde Hospitalar. Foi criado muitos produtos bem legais. Produtos são ferramentas que possam ser reproduzidas. Permitimos hoje, nosso grupo tem hoje um trabalho de instrumentalização de cuidadores formais e informais através dos jogos cognitivos com ênfase em educação e saúde. Temos vários jogos ensinando a pessoa, de repente, situações que elas vivenciaram de tomar medicamento. O seu João toma um medicamento de 8 em 8 horas. Ele tomou o primeiro medicamento às 8 horas da manhã. Ele vai tomar um segundo medicamento que horas? A pessoa vai lá às 16 horas. Só que 16 horas está do lado, de repente, de uma sequência de cores, vermelho, azul e amarelo. Então, ele vai pegar os copos vermelho, azul e amarelo, fazendo um pareamento, fazendo uma associação, e com isso a gente começa a discutir mais sobre esse planejamento medicamentoso. A gente não está prescrevendo medicamento, a gente está usando o lúdico como uma ferramenta de ambientar esse indivíduo, esse familiar, e com uma imersão nesse ambiente da saúde. Então, desenvolve, sim, habilidades, conhecimentos amplos na área da saúde, facilita a tomada de decisão clínica, tanto também para familiares, para profissionais. Você consegue dialogar, você consegue, em tempo real, conversar, especialmente pelas videochamadas. Claro que nada vai substituir, por exemplo, uma avaliação física presencial, um atendimento presencial. Mas cada vez mais a inteligência artificial também caminha para que programas venham, por exemplo, numa triagem, numa anamnese, coletar os seus dados, para facilitar um bom desenvolvimento dos outros setores na área de saúde. Então, a gente tem hoje um amplo campo crescendo. E as tecnologias, como falei, da informação e comunicação,
engloba tudo. Hoje eu estava mostrando jogos para os meus alunos lá, onde eu utilizava uma interação junto com o avatar que eu criei, e a pessoa que representava o idoso tinha que reproduzir, tem isso no Instagram, e tinha que seguir as mesmas cores, pisando, voltando, que o boneco. Porque as tecnologias da informação e comunicação não necessariamente precisam da internet. O meu celular é uma TIC, minha televisão. Quando eu faço uma aula utilizando um projetor, é uma tecnologia da informação e comunicação. Só que hoje a gente conseguiu aumentar mais o alcance em função da internet, dos aplicativos, como, por exemplo, o Zoom e o Google Meet. Então, começa a surgir mais termos como mobile health, que é utilizar o recurso do celular para monitorar a Kátia, para mandar mensagem para a Kátia, para mandar o exame, para ter devolutiva. A Kátia, ou familiar manda que ela está com uma saturação de, sei lá, de 78. Eu consigo, graças a essas plataformas móveis, especialmente um tablet e um celular, conseguir monitorar, prescrever atividades, ter uma devolutiva desse paciente. Eu consigo avaliar, dependendo da avaliação, claro que nada que precise ter o contato físico, isso não é possível, mas eu consigo aplicar, por exemplo, teste de rastreio, como um exame de estado mental e outros mais. Eu consigo trazer também avaliações, eu consigo ter devolutivas, consigo ter um acompanhamento pleno desse paciente. Porque o Brasil, que é um país com dimensões continentais, imagina o desafio de um cara lá tipo, na Bahia, onde a Cirlândia mora, o cara da capital, atender uma área rural de idosos, onde, de repente, são 3, 4 horas de carro, e está chovendo já uma semana, a estrada está impossível alcançar. Então, através da telesaúde, é possível, sim, monitorar. Então, é possível, sim, você, como profissional de saúde, dar continuidade aos seus atendimentos. O seu paciente idoso viajou, seu paciente particular viajou, você pode atendê-lo na casa da filha, na casa do filho, desde que ele tenha acesso a um smartphone ou um computador. Aí vai depender da forma e o modelo de teleestimulação cognitiva que você utilizar. Então, a literatura nos mostrou também bastante, de 2020 para cá, que distúrbios cognitivos comuns, muitas vezes, em condições neurológicas pré-estabelecidas. Hoje já existe, bem claro na literatura, indivíduos que tiveram Covid, já tinham previamente o diagnóstico de demência, o Covid pode e deve, possivelmente vai acelerar esse processo de perdas cognitivas. Então, a gente precisa, sim, ficar atento nesse mundo de oportunidades para que a gente possa ofertar melhores atendimentos a essa população. Então, mesmo indivíduos com distúrbio cognitivo, estou falando de comprometimento cognitivo leve, ou diagnóstico de doença de Alzheimer no estágio inicial ou no máximo intermediário, você e os estudos mostraram benefícios nesse período de pandemia. Citei rapidamente o estudo da doutora Etienne, que ela conseguiu melhorar, diminuir a depressão, melhorar o humor, a afetividade, utilizando essa ferramenta. No momento que os idosos estavam em casa, sequer recebiam filhos ou netos. Então, veio preencher a lacuna. A gente não sabe se o mundo vai proporcionar outras pandemias, se de repente o paciente que a Cirlândia atende está com baixa capacidade funcional, já não consegue chegar na clínica dela. Então, cada vez mais, tanto o setor privado e o público vai ofertar isso. Lá no hospital universitário, mesmo chegando ao final da pandemia, a telereabilitação cognitiva vai continuar. Só que agora a gente está pegando outros grupos, a gente está pegando grupos de indivíduos que tiveram lesões neurológicas, como um AVE, então a gente consegue já outras possibilidades muito amplas, antes nunca vistas ou pensadas. É importante, quando a gente pensa em reabilitação cognitiva ou estimulação cognitiva, ter algo mais claro, que às vezes é uma linha tênue entre você reabilitar e estimular. Eu falo que quem reabilita obrigatoriamente vai também trabalhar com a estimulação, mas nem todo mundo que trabalha com estimulação vai trabalhar com reabilitação, que pode estar associado à sua área de formação profissional, pode estar associado ao tipo de público que você vai trabalhar.
Em geral, as pessoas que trabalham com idosos ativos vão trabalhar com a estimulação cognitiva. Você dá continuidade às áreas que estão preservadas. Você pode até trabalhar onde há pequenos déficits. E, normalmente, a estimulação cognitiva trabalha individual e grandes grupos, ao passo que a reabilitação é algo mais personalizado ou direcionado a pequenos grupos. E a gente sempre fica quebrando a cabeça. Eu sempre penso que, em nenhum momento da história, temos tantas possibilidades de ter acesso às informações. Eu, às vezes, leio um artigo, seja um artigo científico, às vezes um artigo de um jornal, vi um termo, recentemente, essa semana mesmo, vi um termo que eu não conhecia relacionado à Covid. Você vai automaticamente no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e você tem acesso a essas informações. Antigamente, saía um artigo nos Estados Unidos, até chegar no Brasil, ser traduzido, um livro, pegar um exemplo de um livro dos anos 90, até chegar no Brasil, ser traduzido, ser vendido, é um livro que já perdeu, tinha um delay muito grande, às vezes de 4 ou mais anos. Hoje sai um artigo de manhã nos Estados Unidos, eu consigo ter acesso já à tarde, ou até mesmo na própria manhã. A gente precisa criar o hábito de leitura. Sei que nem todo mundo gosta de ler em PDF, eu particularmente gosto muito do papel, mas falar que a gente não tem acesso à informação, que antes você tinha que viajar, por exemplo, do Nordeste, tinha que viajar para o Rio, São Paulo, ter acesso a um curso. Hoje você tem acesso aos cursos, aos palestrantes, via online. Cada vez mais palestrantes estão fazendo que as suas aulas se tornem imersivas e interativas. Então, como falei, a estimulação cognitiva, termo que se refere a todas as atividades desenvolvidas com o intuito de melhorar o desempenho, o rendimento cognitivo global, ou em alguma das componentes tais como memória, raciocínio, atenção, linguagem, funções executivas, percepção. Claro que quando a gente fala de funções cognitivas, para o leigo, para o idoso, por exemplo, vai sempre repetir a memória. A Kátia fala, doutor, professor, minha memória está muito ruim, eu deixo a chave, não lembro onde ela está. E às vezes, ou muitas vezes, esse déficit não é de memória, é de atenção. Sem atenção, não há memória, e sem atenção, não há uma fixação. Desculpa, sem atenção, não há memória e não há aprendizado, não há fixação dessa informação. A gente precisa criar atividade, eu gosto de trabalhar muito atividade, trabalhando as funções executivas, a tríade, a gente sabe, controle inibitório, trabalho o tempo inteiro, tem que trabalhar flexibilidade cognitiva e a memória operacional, através dela, que aquela informação nova vai ser fixada. Então, a gente pensar em funções executivas é fundamental. Entender um pouquinho. Hoje de manhã eu estava dando uma aula, o pessoal da enfermagem, falando o quanto é importante. Hoje a gente tem a facilidade de ter acesso aos exames de imagem. Você consegue ver o lobo frontal, a área foi afetada, possivelmente vai ter um comprometimento do raciocínio. Em cima disso, você direcionar as suas intervenções. Hoje os exames de imagem já vêm bem mastigados, os colegas médicos proporcionam algo muito mastigado para você e você procura entender um pouco mais. Para trabalhar com o cérebro, a gente tem que compreender um pouco sobre as atividades cerebrais, as áreas e regiões. Se teve uma lesão naquela região, o que pode ter sido afetado? Em cima disso, você começa a traçar seu plano terapêutico. A gente precisa criar uma rotina para chegar a uma prescrição de atividade, que passa por uma avaliação pré-participação. Vou avaliar, sei lá, o mini exame de estado mental com a Maria Elisa, sei lá, uma escala de CATS, um teste do relógio. Então, eu tenho que ter uma boa anamnese, eu tenho que compreender os históricos de ocupações daquela pessoa, nível de escolaridade, as múltiplas comorbidades, medicamentos, que alguns medicamentos podem também influenciar, gerar confusão, enfim. Por isso que fazer realmente essa avaliação boa para a participação, criar um diário de bordo, onde eu vou anotar todas as informações que sejam relevantes, e de repente a Cilândia, nessa sessão, ela começou a ter uma identificação de resposta. Percebi nas outras sessões,
Pode ser, ao entrar em contato com o familiar, descobre que ela mudou o medicamento, ou ela está com algum sinal de alerta amarelo. Pode ser um quadro inicial, pode ser uma infecção urinária, ela sendo uma idosa. Então, reivindicaria procurar um clínico geral, procurar um geriatra, procurar um colega psicólogo, fazer uma avaliação ampla. Então, é importante isso. Nós, profissionais, que trabalhamos ou pretendemos trabalhar com idosos, devemos pensar na saúde de quem cuida. Como é a filha da Dona Maria, que de repente teve que se abdicar do marido em casa para ir lá para cuidar da mamãe. Às vezes tem as triplas, quádruplas jornadas, sabe? Quem está cuidando dela? E o cuidar também é você instrumentalizar essa pessoa, dar ferramentas para que ela possa dar continuidade. E quando a gente pensa em idoso rico, é ótimo. Tem vários terapeutas, tem vários cuidadores. Quando você pensa no idoso de baixa renda, e às vezes quem cuida do idoso é a esposa, o idoso, sei lá, de 90 anos, quem cuida dele é uma esposa de 80 e poucos anos. O cuidador também está num processo de envelhecimento. Então, criar ferramentas de informação é importante. A teleestimulação cognitiva existia antes da pandemia, tivemos um avanço muito grande. Então, é uma plataforma alternativa de prática baseada nas tecnologias da informação e comunicação, que podem fornecer alternativa na prestação de cuidados em saúde para os pacientes em ambientes clínicos, comunitários, ou atendimento domiciliar, atendimento a idosos institucionalizados, visando que a melhoria das funções cognitivas, das funções motoras, porque a teleestimulação pode ser cognitiva ou motora. Os colegas profissionais de educação física, fisioterapeutas teóricos, têm trabalhado via remota as funções motoras desse paciente, e também pode melhorar e a manutenção. Eu sempre falo que você, num processo de envelhecimento, você pode ser um caminhão descendo a serra muito rápido. Se eu não freio, eu vou descer a serra muito rápido, vou fazer esse percurso muito mais rápido. Então, sem as intervenções medicamentosas, as terapias não farmacológicas, o idoso pode ter um declínio e avançar muito as suas perdas. Então, o quanto é importante o medicamento prescrito pelos colegas médicos, o quanto é importante as terapias não farmacológicas para esse idoso reduzir o avanço, as perdas ou prevenção. Cada vez mais os colegas médicos estão atentos às terapias não farmacológicas. Umas 2 semanas atrás, umas 2 sextas-feiras atrás, foi 6 sábados, ou 3, acho que foram as 3, eu dei aula para o pessoal da Estácio, da Unig, que é a Universidade do Açu, lá de Itaperuna. Eram todos alunos de medicina, e a gente falou sobre terapias não farmacológicas, seja no ambiente do atendimento presencial, que a gente usa os jogos chamados analógicos, ou no teleatendimento, utilizando mais os jogos digitais. Os jogos digitais podem ser também aplicados num atendimento presencial. Mas é importante a gente pensar nisso. É importante perceber que estimular é um pouquinho ou muito diferente de reabilitar. Quando eu quero trabalhar a reabilitação cognitiva, eu vou trabalhar mais as funções cognitivas deficitárias, e visa a melhoria da condição geral do paciente. Não só, quando eu falo em cognição, a gente pensa também na cognição social, né? Qual é a capacidade da CAT de interagir com outras pessoas. A gente tem que ter uma visão muito mais ampla. A gente pensa também de âmbito da melhoria da qualidade de vida. Qualidade de vida é muito mais que a ausência de doença. Todo mundo teve o comprometimento da qualidade de vida na pandemia, independente se teve Covid ou não. Você tinha que ficar em casa, muitos perderam empregos. Sem dinheiro, você tem um comprometimento da sua qualidade de vida, seja ela física, ou seja, você já não consegue comprar mais as coisas, e é também emocional, e ninguém fica feliz, desempregado ou com dificuldade financeira. Então, a reabilitação visa mais um atendimento domiciliar, um atendimento menor de grupo. Eu posso trabalhar na telereabilitação cognitiva? Posso, devo. Mas, ao contrário, eu não devo trabalhar grandes grupos, porque é muito difícil controlar.
Na UERJ, a gente trabalha com teleestimulação cognitiva. Ou seja, a gente trabalha teleestimulação cognitiva com idosos ativos. Então, lá temos, em média, um grupo de 25 a 30 idosos que têm atividade em tempo real. Ou seja, ela é uma atividade síncrona, as atividades são complexas, porque temos um perfil de idoso muito mais ativo. E no hospital, a gente tem um perfil de idoso mais ambulatorial. Mas os dois grupos, a gente consegue ter bons resultados com as nossas práticas. Beleza? Lembrando, se eu estiver falando baixo, pessoal, eu peço desculpas, porque eu estou bem rouco. Eu vim para o Rio de Janeiro. Tá ótimo, Anderson. Eu vim de férias, Cirlândia, mas o que eu mais fiz foi trabalhar. Porque, tanto para comprar coisas para casa, eu tive que comprar uma mala para levar tanta coisa, são tantos recursos que aqui tem ou não tem lá. Só minha filha, que é aventureira, surfista, gosta de escalar, enfim. Só quando eu estou com ela já fico bem cansado. E essa semana foi bem cansativa de cursos, de eventos. Eu aproveito também para conhecer os colegas que eu não conhecia, enfim. Então, assim, há muitos desafios, não tem dúvidas. Em primeiro lugar, e hoje já diminui bastante, era quando começamos a aplicar, no auge da pandemia, você tinha poucos artigos mostrando a eficácia desses métodos. Hoje você já tem muita coisa. Tem um grupo bem legal na Europa, principalmente na Itália, que vem trabalhando até a reabilitação cognitiva, mas tem muitos artigos em inglês, quer dizer, todos são em inglês, mas tem muita gente nos Estados Unidos. Tem gente no Brasil, tem um livro sobre teleestimulação cognitiva, se não me engano, pelo pessoal da terapia ocupacional e outras pessoas, que é um livro bem interessante. No capítulo do livro da professora Beatriz, eu escrevi 2 capítulos nesse livro, igual ao próximo, um deles foi sobre as tecnologias, que a gente relata a nossa experiência lá no hospital, usando jogos de regras. Assim como o capítulo que eu escrevi com a Adriana Mineira, a gente focou mais nesse caso, os jogos analógicos e uma realidade de idosos institucionalizados. O segundo desafio foi o que eu vivenciei. Eu penso assim, Cirlândia não tem acesso a um computador de alta velocidade, ou a nossa universidade, Cirlândia, não consegue investir R$30 mil no software. Então, isso é um desafio ainda. E hoje você consegue, usando ferramentas como Telegram ou WhatsApp. WhatsApp, Telegram, lembrando que você não precisa de uma internet de alta velocidade. Então, você consegue hoje muitos recursos. O profissional consegue atender um paciente no Google Meet durante 1 hora, não necessariamente precisa investir em uma assinatura. Então, tem muitas possibilidades de você adaptar. O terceiro está muito associado à tecnologia do recurso a ser utilizado, que você precisa de uma internet de alta velocidade. Eu estou hospedado em Copacabana, e onde eu estava, a internet estava muito ruim. Eu vim aqui para Tijuca, um espaço aqui dos colegas, para que eu pudesse dar essa aula, porque a minha internet estava muito ruim, possivelmente ia comprometer a qualidade. E o quarto que eu vejo num país como o nosso, de dimensões continentais, é que você tem pessoas que sequer sabem que existe um WhatsApp. Ah, mas Anderson, você está falando da pessoa do interior do país? Não, estou falando de pessoas aqui do Rio de Janeiro, que moram na Baixada Fluminense. Uma pessoa que é do lado da UERJ, que fica perto da comunidade da Mangueira. Tem senhoras da Mangueira que fazem grupo da UERJ e não tem WhatsApp, não tem celular. É um grande desafio você entrar nesse universo dessas pessoas. Mas, mesmo assim, você consegue, utilizando recursos de baixo custo. Eu sou um romântico à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, que tem uma música. Eu acredito ao máximo na possibilidade de você investir naquele paciente, sabe? Eu acho que vale muito a pena você investir, pensar. Quem trabalha com a educação, com a área da saúde, com a área da pesquisa, está o tempo todo inquieto em buscar novas ferramentas. Eu trabalhava no hospital e a pandemia eu podia ficar mandando artigo, mandando trabalho, como a gente não... Eu fiquei inquieto, eu podia continuar recebendo, mas minhas questões éticas, morais,
Eu fiquei muito triste em não dar continuidade e atendimento para aquelas pessoas. Então, juntei com a professora Priscila Fradique, o grupo de terapia não farmacológica, ficamos muito tempo, uns 2 meses, estudando possibilidades, eu apresentando meus modelos. Hoje, todo mês, a gente se reúne, analisa, traça o plano terapêutico, ou seja, pega o plano terapêutico nosso, vê o que vai ser trabalhado naquele mês, faz estudos, discussões de caso. Ah, a Maria Elisa não rendeu bem, a Kátia começou a relatar tontura com a utilização por mais de 30 minutos por celular. Então, a gente começa a discutir e trocar. É fundamental. Isso tudo também imerso no ambiente digital. Pessoal, vocês, como eu esqueci de pegar uma água, vocês me dão só um minutinho para pegar, beber, porque minha garganta já está ficando bem seca. Eu já volto aí, deixa eu só parar aqui, um minutinho só. Eu bobeei, esqueci minha água. Voltei. O Anderson, Oi. eu aproveitar que você está bebendo sua água, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho, e não quis atrapalhar no início, né? Mas pedir desculpas, tive uma situação totalmente periclitante, no sentido da palavra de, assim, irracional, no sentido de que, assim, meu Deus, como isso pode acontecer? Mas aconteceu, e eu fiquei sem internet, sem celular, sem nada, não conseguia nem me desculpar, nem falar o que estava acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer ao professor Anderson, né, a vocês todos aqui, e dizer também, assim, que é um curso, mas também pode ser um bate-papo, né, Anderson? Sim. Quem quiser fazer pergunta no meio do curso, quem quiser fazer alguma sugestão, observação, aqui é um encontro nosso, não é? É um lugar nosso que a gente está discutindo esse tema lindo aqui com o professor Anderson. Então, fiquem à vontade também, viu, para perguntar, né, Anderson, para que a gente também fique, não precisa ser só o Anderson falando, a gente pode fazer um bate-papo, fiquem à vontade para participar ativamente também, na medida da necessidade, tá bom? O cenário trouxe é bem interessante. A gente precisa criar um ambiente, às vezes, de informalidade, para que possa as coisas fluir de forma mais tranquila, porque a gente ainda tem uma cultura, pelo menos na nossa cabeça, de que parece que o professor está lá na frente, é muito distante, é inalcançável. Na verdade, é um bate-papo, hein? A todo momento vocês podem interromper. Apareceu para vocês a Sim. projeção? Ainda não, Ainda agora não? acho que está indo. Agora está indo, está indo. Ainda mais por se tratar desse tema, né? A gente está falando do brincar, a gente está falando da ludicidade, num evento como esse. É um evento nosso, gente. Ele é a nossa cara, assim, né? De quem ama o brincar, de quem acredita no fortalecimento dessa ação aí em todas as faixas etárias. Fiquem à vontade, viu? O professor Anderson é da nossa casa. Eu acho bem importante a gente desmistificar, às vezes, certas questões, né? Porque parece que a gente, em alguns momentos, ainda está vivendo, talvez, as sequelas, se é que diria, de uma pandemia. Muita gente ficou mais acanhada, talvez ficando muito tempo isolada, sem contato com outras pessoas. E, nesse momento, a gente precisa dessa troca. Travou, pessoal? Para mim, parece que parou de ouvir. Para você, está ouvindo, gente? Travou o vídeo. Parou, travou. E a imagem também. Tá travada a imagem Anderson. dele e a fala dele. Uhum. Deixa eu dar um alô para ele, peraí. No particular aqui. Ah, caiu, é. Ele já...
Está voltando. Ele já está voltando, viu, turma? Tá acompanhando, mas é tão interessante, enquanto o Anderson está vindo aí, né? Quem aqui que é do grupo de estudos do brincar para o idoso? A Ivanice, não é, Ivanice? Pra mim... Não, eu não entrei, eu até tenho vontade, mas eu ainda não entrei. Ele faz bem parte da minha pessoa, eu acho muito interessante. Eu também sou arteterapeuta, né? Eu Sim, atendo sim. também pela internet e tudo, né? Uhum. Então, eu acho muito bonito, mas eu ainda não entrei não, Silene, mas eu tenho vontade. Eu não sei porque eu tive a impressão que você já era do grupo, eu tive essa sensação. Nossa, Tem alguém do grupo aqui? seria Ninguém. ótimo, vou pensar, hein? Vai ser muito bem-vinda, viu? Vai ser muito Olha, que bem-vinda. é uma parte que eu gosto muito também, né? Também, porque é muita coisa que a gente gosta, né? Vou É abraçar verdade, tudo. Aí você tem que, às vezes, dar um foco para poder Sim, olhar, né, com carinho. Mas eu acho que essa parte, né, da gerontologia, em que a gente tem que lembrar mesmo do idoso, né? Como que eu também sou, né? Mas eu acho assim que o envelhecer ativo ele é necessário, né? E a gente sim, vê, sim. muito idoso ainda Uhum, não tendo essa disponibilidade, ainda se sim, sentindo velho, e onde não é, né? É exatamente, é. interessante isso, né? Uhum, Então, é. eu pelo menos no meu mundo, né, na minha convivência, eu vejo muitos ainda. Uhum, sim, é isso, é. Então a proposta desse grupo é justamente discutir, não apenas para profissionais, mas assim, a gente pensar também na possibilidade de uma reflexão para quem cuida do idoso, né? Então, preparar atividades, preparar seminário, preparar palestra também para quem cuida, porque muita gente observa também que a própria pessoa que cuida, muitas vezes também não tem esse perfil lúdico, né? E aí tomar esse cuidado também para não cair naquilo que o professor Fabiano falou na atividade de hoje, na mesa de hoje, não infantilizar, porque é algo tão sério e ao mesmo tempo tão relacionado às vezes à infância, por exemplo, né, o brincar, cidades, atividades recreativas, e a gente tomar um pouco desse cuidado. Então, entender que isso é uma É uma fase, intervenção. né? É uma E fase. E às sim, vezes o que eu percebo também nos cuidados, né, uhum, é que, de repente, a pessoa que cuida, ela não tem paciência, ou ela sim, ou inverte o papel, né? O filho acaba cuidando do pai ou da mãe como infantil mesmo, né? é isso mesmo, é. Como o professor Anderson falou, é você dar a ferramenta e não ser a ferramenta. Então, muitas vezes Perfeito. a gente Uhum, percebe que o filho, ele não quer dar essa ferramenta para o pai, né? Não quer dar uhum, vamos dizer assim, essa independência, né? Por exemplo, colocar os saquinhos colorido e deixar que o pai pegue. Muitos uhum, filhos não deixam. Eles dão. sim, Tem que dar o remédio às 3 horas da tarde. Eles estão lá com o remédio uhum, na boca do idoso. E eu acho que até o é, próprio idoso se sente acuado, né? Ele não sente assim que é. ele pode fazer. E aí também é educação para quem cuida, seja É ele isso, filho, né, ou não. O é isso professor mesmo. Anderson chegou, eu vou ficar acanhada Meu e eu não vou computador entrou falar no. mais. Pessoal, no Rio está chovendo bastante, deu uma queda de luz, meu computador está abrindo agora. Aí, para não perder, ele entrou no modo de segurança, porque de uma hora para outra apagou, mas ele está ligando. A gente Enquanto isso, eu estava vou falando falando com aqui, vocês. pronto. Ô, Antônio, a gente estava falando aqui eu estava perguntando quem que era do SEB aqui, né, do nosso grupo, porque eu vi a carinha da Ivanice, eu falei, nossa, acho que ela é. A Cátia também achei que era, mas também como tem poucas pessoas que estão com a câmera aberta, eu estava achando que elas eram do nosso grupo também. Eu fui perguntando, e Eu aí a gente também começou sou, a viu, conversar. Silângela? A Sandra, olha aqui. E a câmera Olha aí, também, agora começaram a abrir a bem boa câmera. noite. Boa noite. Eu desliguei aqui por causa da minha filha, que toda hora passa, é meio complicado aqui. Ai, gente, faz Já estou parte. aqui.
Faz parte. Olha lá, Maria Elisa. Ai, que bom. Olha aí, Que sorriso professor Anderson, bonito. o senhor não conseguiu, a Cirlândia está conseguindo, hein? Eu pedi o pessoal para ligar a câmera e ninguém quis parecer. Olha lá. Ai, mas aí é gostoso, né? A gente vê, assim, as pessoas. É tão bom, parece que a gente fica mais próxima, né? Assim, a impressão que dá que a interação ocorre, mas por outros campos mesmo, né? Do sensorial, além da voz, enfim, é muito gostoso. Fiquem à vontade para ficar com a câmera aberta. E Eu quem admiro trabalhar muito o seu trabalho, viu, Anderson? É assim, eu trabalho obrigado. com idosos e eu sei da dificuldade. A gente acabou de implantar um projeto, né, de inclusão digital e no começo a gente teve muita dificuldade porque eles não queriam participar, tem a negação, né, o medo. E hoje a gente, graças a Deus, aí a gente conseguiu conquistá-los, né? Mostrando para eles a importância. Tinha idosos que não sabiam nem mexer no mouse, nem ligar um computador. E para eles foi um ganho, assim, muito, muito legal. Então, eles se sentiram muito importantes, né? Claro que, dependendo do grau de dependência do idoso, a gente não vai, né, colocar num curso para fazer planilha de Excel, nada disso. Mas mostrar para ele a importância dele ter acesso, dele poder estar conversando com os familiares, fazer uma pesquisa. Então, assim, para a gente foi um ganho muito significativo. É um projeto que começou logo depois da pandemia, que a gente sentiu a necessidade de estar colocando lá no Centro-Dia, e ele continua até outubro, e a nossa esperança é que ele continue e que não acabe, porque foi muito importante, muito importante. É um projeto que a gente conseguiu captar pelo Fundo Municipal do Idoso, né? Essa semana a gente até levou lá os resultados do projeto, apresentamos lá na Câmara Municipal, e, assim, muito importante. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, eu acompanho. A gente chama essas pessoas de invisíveis digitais. Uhum. Ou seja, são pessoas que estão à margem da sociedade digital. Não só ela, tem muitas pessoas jovens de baixa renda, que vivem em vulnerabilidade social, que não sabem que existe isso. Sabe? E existem muitas ferramentas. A gente tem um país que já há muito tempo tem uma cultura independente de quem é o governador, quem é o prefeito, quem é o presidente, de não divulgar suas ações. A gente tem, por exemplo, de 2005, uma diretriz de envelhecimento ativo. E pouca gente sabe dessa diretriz maravilhosa. Então, a gente está falando de algo que tem quase 2 décadas. A gente tem, pela Universidade do SUS, acho que é a UnaSUS, algo desse tipo, e temos... Está conseguindo até aqui. Deixa eu sair daqui. Vou para lá, então. Calma aí. Tá dando certo lá, né? Parece que a internet dele ali tá voltando. Mas Sim, joia, Anderson, joia. Beleza. E com a queda de luz, meu computador entrou no modo de segurança. E eles têm muitos materiais bacanas e que as pessoas não divulgam. Não sei por qual motivo não é divulgado de uma forma mais ampla. Não estou falando nem para a população de uma forma geral, para profissionais. Eles têm muitos cursos gratuitos, muita coisa bacana acontecendo que a gente não tem acesso a isso. Para falar sobre saúde digital, mobile health, tantas outras coisas modernas, tem nesse site do SUS, onde você faz um curso, você ainda ganha um certificado da Universidade de Goiás, que você concluiu o curso de 20 horas, 40 horas, se for. Então, tem muita coisa bacana. Só que a gente precisa desse diálogo. E se nós, profissionais, temos dificuldade a ter acesso a certas informações, eu imagino uma pessoa em nível de escolaridade baixa. Mas também não precisa ser... tem pessoas de nível de escolaridade alto, que tem grana, que são engenheiros, por exemplo, e que ficam perdidos quando o pai tem um diagnóstico, a mãe de uma doença de Alzheimer. E assim como os colegas que trabalham com autismo e outras coisas mais, teve muitos picaretes que apareceram. Aqui no Rio tinha uma falsa psicóloga que tinha uma clínica super famosa, depois ela foi presa, descobriu que ela não era psicóloga, enfim. Então, quantos familiares que têm que o pai ou a mãe tem um diagnóstico da doença ficam perdidos? Eu vou procurar quem? Vou procurar uma fono, mas que tipo de fono é? Vou procurar uma psicopedagoga, mas que tipo de psicopedagoga é? Então, a gente precisa realmente discutir, e o PROPSEB tem essa proposta, né, de trazer essas informações
relatos de experiência. Cada um tem uma experiência que eu não tenho. Quando a Cirlândia traz a experiência dela, a Maria Elisa dela, se torna muito enriquecedor. Mesmo quando eu apresento o meu olhar em relação à minha experiência, permite que vocês enxerguem coisas que eu não enxerguei. Então, o diálogo é muito importante. Por isso que a gente precisa quebrar esse distanciamento entre um palestrante, um professor e os respectivos alunos. Quanto mais ambiente de informalidade, baseado na formalidade acadêmica, melhor. Eu estudei em Portugal, lá é catedrático, eu sei que é quase impossível, quando o professor é catedrático, você se aproximar dele. Mas nosso país tem essa característica de trocar muito mais. E quem trabalha com o idoso adora carinho, adora o toque, sabe? A gente precisa dar afeto para essas pessoas. Assim como todos nós precisamos, em muitos momentos, do afeto. Isso é importante. Né? Claro que quando a gente vai trabalhar com o corpo do outro, você, às vezes, tem que respeitar os limites, a gente tem que pedir o consentimento. Ivanice, de repente, a Ivanice é minha aluna, eu vou chegar, com licença, posso pegar o teu braço, quando vira? Ou se eu faço uma atividade de dupla tarefa, em pé, posso segurar a sua mão? Sabe, eu gosto muito de entrar no universo de cada paciente que eu tenho. Por mais que sejamos seres sociais, cada um de vocês tem um universo. Quando eu sei o tipo de música, sei a história, um pouco da sua história de vida, sei das suas coisas, das suas dificuldades, melhor o meu desenho e planejamento mental das minhas atividades. Se eu tenho uma senhora, por exemplo, católica, eu vou montar um quebra-cabeça de 8 peças de São Tim, que ela adora, São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, a atividade tem sentido e significado para aquela. Mas uma senhora evangélica ou judia não tem sentido e significado, sabe? E quem trabalha com envelhecimento, no nosso país, a partir de 60 anos, é considerado idoso. Então, quem tem 50 anos hoje, daqui a 10 anos, vai chegar aos 60 anos de idade, vai ser considerado idoso. O perfil das pessoas daqui a 10 anos é totalmente diferente do perfil de idosos que surgiram nos anos 90. Teremos, talvez, pessoas de outras religiões, casais gays em LTIs, pessoas de múltiplos pensamentos políticos, religiosos. Então, a gerontologia permite essa inovação o tempo inteiro. Eu, como professor ou pesquisador, sou inerente às opções sexuais, sou inerente à religiosidade, às etnias. Eu sou profissional. Eu sempre adapto e faço a minha leitura, seja ela trabalhando de forma virtual ou no presencial, respeitando cada pessoa. Só que, para isso, eu preciso conhecer a história de cada pessoa. Eu preciso fazer uma anamnese, preciso fazer uma entrevista, mas, de repente, a mamãe não tem uma boa habilidade para contar a sua história, ela tem um quadro demencial. Faça uma avaliação com o familiar. É uma boa alternativa. Mas não fique restrito só ao familiar, porque senão a Kátia fala assim, ih, mamãe não está muito bem, não. Mamãe não fala com ninguém, mas, de repente, a Kátia, pelo cuidado excessivo, às vezes não é por maldade, ela restringe bastante a Dona Maria. Está passando para vocês, pessoal? Tá, sim. E até, Anderson, às vezes, o próprio relacional com essa mãe, né? Então, às vezes, essa mãe já era uma mãe muito difícil, já era um pai muito difícil, já tinha uma relação ruim, e aí, ou ao contrário, foi uma mãe que protegeu demais, então o filho se vê na necessidade de proteger demais também, e ele vai tirando o ser humano que está ali, né? E que envelheceu, mas continua sendo ele, né? E que ele precisa ser respeitado dentro dos processos dele de envelhecimento. O que você traz, Kátia, é bem interessante, me remete à minha amiga Sandra Rabelo, que é a atual vice-presidente da SBGD do Rio. A Sandra é do Serviço Social e, quando trabalhou na promotoria, se eu não me engano, ela conversando comigo, falando, pô, às vezes aconteceu de a instituição denunciar, de repente, aqueles filhos não terem contato, os filhos pagam a instituição,
dão todos os materiais, mas não querem contato. Aí a assistente social, representante do Ministério Público, vai lá, conversa familiar, enfim. Ela falou que, mais de uma vez, relato daquele pai que era extremamente agressivo, que batia nos filhos, que abandonou a mãe, aquele pai que abusou sexualmente daqueles filhos, que, pela lei, eles têm a obrigação de cuidar daquele pai. Então, já que é para cuidar, eu vou cuidar do papai, mas não quero ter contato nenhum com ele, sabe? Entender a história de vida. Quando a gente inicia uma trajetória profissional, a gente é muito inocente, condena, às vezes, o familiar, sem entender essa história que está por trás. E, às vezes, também a gente critica aquela senhora, o marido abandonou a mulher com 5 filhos, foi viver com a amante, teve um AVC, um derrame, e a amante deu, desculpa, teve um pé na bunda dele, e ele volta para aquela ex-mulher. E, às vezes, ainda tem aquele amor platônico, ou acha que tem a obrigação, porque ele é o pai dos filhos dela. A gente precisa compreender também o lado dessa senhora, respeitar. E, às vezes, a gente agride falando, a mamãe é maluca, vai pegar essa pessoa de volta. A gente não consegue entender esses comprometimentos emocionais que existem. Mas, voltando aqui para a área, para a atividade, o que a literatura vem falando que não é recomendável trabalhar mais de 60 minutos com estimulações. A gente já não trabalha isso mais que isso em presencial, muito menos no online. Eles citam na literatura como fadiga Zoom, você começa a ficar cansado olhando aquela tela, você já não se torna mais responsivo. Então, o ideal é você, o que a gente vem fazendo, 45 minutos de intervenção, onde 5 minutos é o acolhimento. E aí, Cirlândia, como é que você está? Como é que está aí a Bahia? Está chovendo? Não está? Bata um pequeno papo, vamos começar a atividade. E, no final, pergunto como é que foi a atividade. Essa para classificar, eu vou mostrar a escala que a gente utiliza de classificação de percepção no esforço cognitivo. 2 considerações finais, os recados. Irlande, semana que vem é feriado, a gente não tem atividade na sexta-feira. Então, normalmente é 1 hora de atividade, onde eu tento interagir com essas pessoas. É importante a gente pensar, às vezes a gente quer muita informação, a gente quer fazer uma aula extremamente complexa. Menos é mais, tanto no presencial do que um online. Mais vale um simples bem feito que um complexo sem funcionalidade. Imagina botar o idoso de cabeça para baixo, manipulando as bolas, fazendo algo do Circo du Soleil. Como, de repente, uma atividade simples, caminhar numa linha reta, passando a bola ao redor do corpo, falando os dias da semana de trás para frente. Domingo, sábado, sexta. Uma atividade extremamente complexa. Só que, às vezes, a gente quer algo muito grandioso. E isso eu penso sempre no cuidado. A atividade, para ter valor, ela tem que ter segurança, ela tem que ser motivadora, e ela não pode gerar muita frustração para aquele paciente. Eu, particularmente, não trabalho jogo competitivo com os idosos. Se fosse criança, a gente sabe o mecanismo de frustração, a importância do vencer, do perder. Os meus idosos, quando eles fazem atividade em grupo, cada um tem o seu material, cada um resolve aquela situação no seu time. Vamos supor que eu dê 3 minutos de resolução. Em alguns momentos faço um jogo cooperativo, um grupo ajudando o outro, ou um trabalho em dupla. Claro que em alguns momentos eu falo, vamos lá, quem responder mais rápido vai ganhar um beijo. Eu falava muito isso. Eu dar um beijo no rosto. Claro, para gerar uma bagunça saudável. A Marisa Elisa quer falar? Pode falar, Marisa. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo, Marisa? Você está no celular, Marisa? Não estou ouvindo nada. Tenta sair e volta. Escreve. É porque deve ser alguma coisa na internet dela. Está todo mundo ouvindo, não está? Eu estou, pelo menos, aqui. Vocês estão ouvindo? Ouvindo, sim. Ah, tá. Eu Sim, vou voltar, então. Isso, Maria. Aí ela tem que sair e entrar de novo. Eu escrevi no chat isso. Nossa, mãe, lá para mim. Vou adiantar, já que a gente teve um... Eu gosto muito de trabalhar no teleatendimento por vários motivos. A manutenção dos meus grupos terapêuticos com as respectivas pandemias, a manutenção do atendimento individual, a captação de novos clientes, cada vez mais... É? Está escutando agora, Elisa? Estou terminando aqui já. Ela está com o áudio ligado aí.
Tem como... Voltou a internet. Ok. A maior segurança para terapeuta e paciente, por vários motivos, uma inserção digital desse seu paciente, redução de distância, de repente a Celane tem que vir de um lado para o outro, e às vezes sai da casa da Dona Maria, vai para a Dona Joana, já gastou mais de 1 hora, se vive no Rio de Janeiro, especialmente, permite você negociar valores mais acessíveis nas suas sessões e criar uma nova fonte de receita. Eu utilizo o Zoom, tanto no atendimento individual, e quando você pensa em utilizar um atendimento individual ou grupo, sempre avise previamente o que vai ser trabalhado. Eu vou trabalhar hoje, mando mensagem para o idoso ou para o familiar. Vou trabalhar hoje lápis coloridos. Vou trabalhar hoje os copos coloridos, amarelo, vermelho. Ou seja, previamente, essa pessoa já deixa separado esses materiais. Se for uma necessidade de impressão, ou eu vou na portaria, na casa da pessoa... Eu não estou conseguindo ouvir aqui. Não estou ouvindo nada que ele está falando. Maria, nós estamos te ouvindo. Deve ser o áudio dele que está com problema. Eu acho que o Rodrigo consegue fechar. Quer ver? Eu vou entrar de novo. Rodrigo? Eu espero que agora vá, né? Mas ele tá brincando comigo, tô numa maluca. Olha lá. Pronto, fechou. Ela fechou? Ok, eu até sair para ver se... Vocês precisam criar uma metodologia. Eu preciso avisar previamente o que vai ser trabalhado. Eu tenho, mesmo idoso, então quem trabalha com idoso tem que lembrar, olha, pessoal, nosso encontro, olha, Dona Maria, o encontro é hoje, às 15 horas, hein? 15 minutos, 45 minutos antes, eu entro em contato, já ligou o computador, sabe? Ou eu entro em contato com um familiar. Se eu preciso de materiais, eu envio previamente a lista dos materiais que são utilizados. Eu preciso criar um ambiente que seja ágil, que possa otimizar a atividade. Assim como lá no hospital, eu deixo todos os... Ontem mesmo eu fiz uma visita, fiz uma atividade, e a gente atendia 5 grupos de idosos antes. Então, a cada saída de idoso, eu deixava os materiais sempre arrumadinhos, criava um ambiente pronto para receber essas pessoas. O virtual seria também a mesma coisa. Tanto no atendimento em grupo, no atendimento individual, normalmente eu dou um tempo médio entre a situação problema, ou seja, o desafio cognitivo, e para dar uma resposta, algo em torno de 1 minuto a 2 minutos. Vamos fazer atividade para ele responder em 40 segundos, 30 segundos. Eu ainda peço para só pode responder a atividade quando enviar o comando vai, e fica uma coisa mais organizada. Seja no WhatsApp ou no Google Meet. Hoje eu venho trabalhando até 6 pessoas numa sala, trabalhando a reabilitação, a estimulação cognitiva. Então, aqueles idosos não podem mostrar ou falar as informações se eu não passar o comando vai. Por que isso? Permite que a Ivanice, que é muito ágil, responda no mesmo tempo, entre aspas, que ela vai mandar a setinha, enviando a mensagem, no mesmo tempo. Porque senão a Ivanice sempre vai fazer rápida e talvez a Kátia se sinta não prestigiada, se sinta mal, não enviando. Quer falar? Agora, Maria Elisa, se quiser, pode falar. Né? Eu uso no meu atendimento. Vocês conseguem me visualizar? Estão vendo? Sim. Aqui é a minha câmera, está vendo aqui? Vocês conseguem visualizar a minha mesa? Se eu tivesse... Eu estou com o meu celular, vocês não conseguem. Então, no atendimento via Zoom ou Google Meet, eu recomendo o familiar. Eu, particularmente, compro, que já está incluso no valor que eu vou cobrar, uma bandeja da casa de vídeo da vida, sabe? Porque quando eu boto essa bandeja aberta, ela vai ficar mais ou menos na altura do meu celular, tá vendo? E aqui eu consigo visualizar, eu vou mostrar daqui a pouco o exemplo, tudo que essa senhora faz. Imagina que ela está usando copos coloridos numa atividade. Eu tenho que criar uma ferramenta. Ao invés de ela ficar baixando toda hora o computador, podendo desligar ou ter algum problema, eu boto uma situação onde fica próximo da saída da imagem, você consegue ela manipular a bandeja de casa e vídeos. Ela tem uma parte alta que não permite
se tiver alguma fichinha, se tiver alguma coisa cair. Então, eu penso numa estratégia que eu possa facilitar a minha resposta, especialmente se eu trabalho em grupo. Eu tenho que visualizar todas as informações. Então, se todo mundo tiver, normalmente 20 e poucos reais, então talvez você possa incluir no valor que você vai cobrar do seu atendimento. Meu primeiro contato com o Zoom foi nessa LPI que eu trabalhei. Eu projetava na televisão, ou seja, a assistente social fazia, na pandemia, um espelhamento do celular dela para a televisão, para ficar bem amplo. Só que essa senhora tinha uma dificuldade auditiva. Ela entrou, a gente pegou um outro celular da instituição e entrou também como se fosse na conversa no Zoom. Então, tínhamos 3 pessoas. O Anderson, que projetava as atividades, a Cíntia, que fazia o espelhamento para projetar na televisão, e um outro celular que entrava só para ficar bem próximo dela. Por quê? Porque a distância não permitia que essa senhora escutasse bem. Então, o celular estava pertinho dela. Então, é um jogo de cartas. Então, essa senhora adorava carta. Então, ela tinha que parear, botar os mesmos naipes, os mesmos valores, e, no final, calcular a operação, vamos supor, sei lá, 3 de paus mais 10 de paus, igual, ela colocaria o número 13. Então, a gente trabalhou uma atividade de raciocínio lógico matemático. Essa senhora foi comerciante uma vida inteira, gostava de jogar carta, enfim. Então, a gente criou atividades para que entrasse no universo dela. Aí a gente foi criando, isso aqui é um grupo de uma colega que adquiriu, foi minha aluna. Ela trabalha, a Denise, com grupos de estimulação cognitiva. O que está aparecendo para vocês, espeto, de casos de ferreiro, espeto é de pontinho, pontinho, pau, ela projeta. Isso aparece para ela e aparece no computador das pessoas. É como essa aula que eu estou projetando para vocês. Se eu estivesse projetando uma sessão de exercício, ia aparecer para vocês. E os idosos respondem por os materiais coloridos. Nesse caso, a gente tem alguns distratores. O pau é P-A-U. Então, teria que ser o vermelho, azul e preto. Nesse caso, temos o I e o M, que não participam dessa resposta. Esse já é a Maria Paula, uma colega fono, utilizando a adaptação que eu fiz para ela. Ela está aparecendo lá em cima. Essa foi a foto na perspectiva da cuidadora que tirou dessa senhora. Essa é a atividade. A Maria Paula projeta, por exemplo, esse jogo, que é o jogo dos bonecos. Esse fica mais fácil. Está vendo que está sendo projetado esse jogo? A senhora é aquela que está na tela de cima. Ela está montando o que aparece para ela. E desse lado de cá está a Maria Paula. A Maria Paula está usando a teleestimulação cognitiva. Está fazendo um trabalho de geronto-ludomotor, ou seja, a ludomotricidade é trabalhar a motricidade de uma forma lúdica. Então, está trabalhando esses conceitos, a psicomotricidade de uma forma ampla com o idoso. Esse é um jogo extremamente complexo, que eu tenho que botar colheres, depois eu tenho que botar os copos e em cima dos copos umas fichinhas. Então, ela projeta e a pessoa de casa resolve a situação, o problema. Um outro exemplo. Está vendo que aquela senhora está realizando lá? A Maria Paula está projetando, tirou a foto do computador dela, e essa pessoa está interagindo em tempo real. É uma atividade síncrona, ela está interagindo de uma forma imersiva, só que a Maria Paula tem que deixar esses materiais na casa dela. Porque senão essa senhora, de repente, não vai ter essas fichinhas, essas colheres. Isso já faz parte do pacote que você vai cobrar pelo atendimento. Os bonecos, deixa eu pegar um outro aqui. Então, ela foi fazendo vários jogos. Esses são outros pacientes que a Maria Paula não teve autorização de imagem. Então, ela foi criando todos os meus jogos, ela foi adaptando com o público dela. Faz atividades, um grau de complexidade maior ou menor, vai depender do tipo de paciente que você tem. Google Meet, Zoom, tem as mesmas habilidades de manuseio, você consegue utilizar e aplicar no seu teleatendimento. Permite ofertar algo mais elaborado, uma nova experiência, utilizando os modelos tradicionais, que isso a gente já fazia. Tá? Fichinhas, colheres. A gente faz isso, só que agora numa distância. A Maria Paula está na Tijuca e essa senhora está no Jardim Botânico. Em tempo real conseguem trabalhar. Ao final da atividade, essa
minha pesquisa, a gente está validando a escala de Likert de uma adaptação em relação à satisfação e dificuldades cognitivas. Eu botaria, por exemplo, a Cirlândia. Cirlândia, a atividade que você fez de raciocínio lógico matemático, numa escala de 1 a 5, qual o grau de dificuldade que você teve? Ela vai falar assim, isso foi moderado. Aí eu faço perguntas. Foi difícil por quê? Eu estava sem óculos, estava muito ruído na minha casa. Eu tenho que pegar o maior número de informações. Porque às vezes você tem dificuldades porque o óculos quebrou, o visor do celular rachou, tinha muito ruído no local que você estava. Ou pode ser que ela tenha essa dificuldade na parte de raciocínio lógico matemático. E pode ser que outras atividades de vocabulário, de linguagem, ela encontre muita facilidade. Então, a gente consegue perceber o grau de satisfação, de dificuldade, e anotar nas observações. As atividades de raciocínio lógico matemático, a Cirlândia tem muita dificuldade. Então, será que vale a pena investir mais agora, investir depois? Aí é critério de cada um. Quanto mais avaliativo a sua atividade, melhores são os resultados. Eu gosto muito de trabalhar a avaliação observacional, anotar tudo, porque pode ser que a Kátia fez a avaliação comigo, ela estava sob um nível de estresse muito grande, a filha dela está se separando, teve alguém com problema de saúde, ela não estava com cabeça para responder aqueles testes cognitivos, ela mudou a questão da qualidade do sono dela, tem apneia, ela está com medicamento, e pode ser que ao longo eu perceba, não, os resultados da avaliação não batem com o desempenho da Kátia nas atividades, ou o contrário também. Eu sempre oriento os pacientes a confeccionar os próprios materiais, como o exemplo daqui. A senhora fez, quando eu pedia para fotografar, ela pediu até para pintarem a unha dela, que queria ficar bonito. Eu falei, dá para tirar foto de você fazendo os desenhos? E ela pediu a netinha para confeccionar as fichas, porque nesse momento ela estava de férias na casa da filha com a neta, então ela não levou os materiais. E essa neta, essa filha, morava bem longe, tinha como deixar os materiais. Então eu falei, vamos fazer as fichas em casa, pegando uma moeda. Se ela não tivesse cores, lápis de cor, eu poderia pedir para ela escrever amarelo, o AM, VRM, VR, sabe? Nesse caso, ela optou por desenhar e teve com a participação da neta, que adorou fazer a atividade tobogó. E a neta também, em alguns momentos, participava da atividade, brincando. E isso fez com que, no momento da pandemia, que muitos idosos tiveram que ficar com seus netos, a criança ajudou também. Muitos idosos aprenderam a melhorar o desempenho, usar celular, computador, porque estavam os netos. Né? O filho, às vezes, não tinha mais paciência pela vida corrida do dia a dia, e o neto estava amarradão, sem aula, tem muita coisa para fazer, ajudou o seu idoso, assim como os idosos trouxeram muitas brincadeiras que as crianças não conheciam. Então, foi um momento de troca muito rico. Eu sempre olho a pandemia no lado positivo. No lado negativo, a gente teve milhões de coisas que poderíamos questionar. Eu tento ver o lado positivo do limão, fazer uma bela limonada. Mas o que me enche muito os olhos é o que nós criamos. Toda essa parte eu criei, a gente só adaptou lá para o grupo. A Priscila criou, deu uma lapidada, eu vi com um diamante muito bruto, ela deu uma lapidada no olhar mais da pesquisa, muito melhor que o meu. A gente fazendo via WhatsApp, seja atendimentos individuais ou grupos, utilizando ferramentas simples, onde o grupo por si só, eu gosto de trabalhar, o grupo por si só é extremamente terapêutico, há trocas a todo momento. Na pesquisa da Etienne, ela não conseguiu resultado significativo na cognição, porque o tempo talvez tenha sido curto, de 12 semanas, mas ela teve resultados na questão do humor e da depressão desses idosos. Então, ela teve uma outra abordagem. Eu uso no meu atendimento muito o WhatsApp Web, que eu pego as informações, eu interajo, mas quando eu viajo, eu baixo tudo com o meu celular e eu aplico esses jogos. O atendimento em grupo ou individual, eu crio um grupo. Uma coisa é eu ter a conversa com a Cirlândia, no particular. Mas na terapia, que eu atendo individual, tem um grupo. Reabilitação cognitiva Cirlândia. Porque ali só ficam só as informações da nossa sessão. Permite a Cirlândia
depois olhar as atividades, permite o familiar olhar e eu também acompanhar. Toda a nossa conversa é feita no privado. Ali é só de terapia. Alguns que são mais ansiosos, eu até bloqueio, só eu, como administrador, só eu posso enviar mensagem e eu só abro o próximo, senão alguns confundem, mandam bom dia, boa tarde, se perde no meio de tantas informações. A instrumentalização do idoso ou do familiar. Horas antes eu envio os emojis que vão ser trabalhados. Então a Cirlândia sabe que eu vou trabalhar o coração vermelho, amarelo, verde, azul. Eu mando uma sequência e falo assim, Cirlândia, confirme sua presença enviando essa mesma sequência. Quando a Cirlândia busca no celular dela e manda essa sequência, fica com os últimos enviados. Na hora da oficina, os emojis já estão lá. A gente criou um tutorial ensinando onde buscar os emojis, onde estão os emojis de comida, onde estão os emojis de flores, e isso agiliza bastante. Imagina no meio da oficina você buscar onde é o emoji de flores. E eu trabalho categorias, só frutas, só emojis de rostinho, só, sei lá, parte de higiene pessoal. Eu gosto de criar os jogos com as suas respectivas categorias. Mesmo no individual, só pode responder quando mandar o comando vai. Quando a pessoa erra, eu marco a Cirlândia. Sabe quando a Cirlândia escreveu lá, Ana, que hora a gente vai comer a pizza? Eu marco ela e falo assim, não, a gente vai comer a pizza às 8h30. Não é assim que a gente faz? Se a Cirlândia não respondeu a pergunta de forma correta, eu marco lá e falo assim, tente novamente, verifique a resposta, Cirlândia. Faço com que a Cirlândia veja se errou, se acertou ou não. O tempo sempre em torno de 60 minutos. No nosso teleoficina, a gente bota 70, porque os idosos vêm chegando aos poucos. Então, a gente fica, às vezes, 10 minutos na resenha inicial. Normalmente, a intervenção são 50 minutos, mais 10, 15 minutos de considerações finais, como é que foi bacana, não foi. Isso acontece também com um grupo, só que no grupo eu crio 2 grupos. Um grupo que é de interação social, que a gente chama de grupo da fofoca, que eles podem mandar bom dia, boa tarde, podem mandar sobre a questão de vacinação, só não podem falar sobre questões políticas para não gerar briga. Isso é a única regra. Um gosta de um político, outro gosta de outro, para não ter problema. E a gente vem educando eles sobre checar se aquela informação é verdade ou não. Quer ver? Botam lá, entraram na escola, estão matando criança, lá o quê? Verifique a resposta antes de você gerar um pânico. Então, as discentes passaram até alguns sites, para ver se aquilo é verdade, não é? Conscientizando, porque são pessoas que talvez não tenham mais a malícia em relação a fake news, recebe, às vezes, um vídeo antigo, como se fosse algo que está acontecendo até em tempo real. Então, sempre, antes de ficar com medo, apavorado, verifique se isso é verdade. Então, todas as pessoas vão ter que responder a presença com os emojis que são trabalhados. Resposta sempre de 1 a 2 minutos, vai depender da função cognitiva. Só pode responder quando mandar o comando vai. Se errou, faço o mesmo procedimento do individual. Marco e peço. Verifique a resposta. Veja se os corações estão corretos. E muitos mandam aquele 4, eu sabia a resposta, sei que a resposta é amor, mas na hora de botar os corações me confundi. Sabe? Por isso que a gente dá um tempo legal de 1 minuto, 1 minuto e meio a 2 minutos, para você realizar de uma forma tranquila a resposta. E depois sim. Porque senão a Cirlândia manda primeiro, a Ivanice fica empolgada, quer mandar também. Então, todo mundo responde do mesmo time. Quem é acelerado vai responder da mesma forma de uma pessoa que precisa de mais tempo para responder. Eu faço planejamento no livro da professora Beatriz, vai sair a nossa aplicando a periodização. É fundamental ter um plano terapêutico. É fundamental ter um raciocínio clínico. A gente precisa realmente, assim como faz um plano de aula, vai trabalhar na área de saúde, faz um plano terapêutico. Eu quero trabalhar o quê? Eles não fazem isso naquele bimestre, vai ser trabalhado o quê? Qual o domínio? Qual conteúdo vai ser trabalhado na escola? Na área da saúde a gente precisa. Vai ser atenção? Que tipo de atenção é? É atenção concentrada, alternada, sustentada? Assim permite esse diálogo. Eu sou virginiano, então gosto de classificar os tipos de jogos. Por exemplo, eu tenho um jogo de
jogos de linguagem, vocabulário, sei lá o quê. Eu boto uma pasta com o nome pasta vermelha. Então, são jogos daquele tipo de categoria. Jogos mais para trabalhar os domínios de raciocínio ou, sei lá, jogos mais motores, caixa amarela. Eu vou categorizando para identificar. Na Gerontoteca, nessa experiência que a gente fez, lá em Salgueira, lá em Pernambuco, a gente criou uma categorização, especialmente para os cuidadores, os auxiliares de enfermagem. Vai trabalhar o final de semana, sabe quais são as atividades, saberiam aonde encontrar aquelas atividades. A gente permitiu um maior diálogo das equipes. Esse é o que a gente vem fazendo. Nesse caso, a gente trabalhou só os emojis de bolas. Nesse momento, ele não estava mexendo em sinais do teclado. Então, ele só tinha que botar as bolas e depois calcular o valor final. Então, ele botou bola branca, menos aquela bola preta, menos bola de basquete. A branca vale 17, menos a bola preta, que vale 5. Então, 17 menos 5 deu 12, menos 5 deu 7, menos 4 deu 3. Então, a gente trabalhou. Nesse caso, usou um adaptador, porque ele tinha dificuldade, ele tinha uma unha grande, então, ao teclar, não conseguia enviar resposta. Esse é um trabalho bem legal que a gente está fazendo com pacientes afásicos, com comprometimento cognitivo, pacientes até 50 anos que foram cometidos por uma AVE. Então, esse é um paciente jovem, onde eu tenho a pista visual. Está aparecendo para a Cirlândia o quê? O sapato. É uma imagem do sapato. E ali tem as sílabas. Nesse caso, ele enviar os corações para formar a palavra sapato. Azul, de sa, o vermelho do pá e o amarelo do cor. Então, enviou a palavra sapato. Então, ele tem, quando é um paciente apático, a gente coloca a pista visual. Esse mesmo paciente tem que mandar o emoji associado à minha pergunta. Aqui eu não me lembro. Qual emoji com o emoji que está em cima do ventilador? Então, é aquele emoji, ele tinha que identificar onde estava a imagem do ventilador e mandar o emoji. No caso, seria aquele emoji com a carinha mostrando a língua. Então, um paciente que a gente vem trabalhando, alguns outros pacientes cometidos, pacientes jovens, que não tinham histórico de déficit cognitivo, mas em função do AVE, da lesão afetada, hoje a gente consegue ter boas respostas. O familiar é sempre um ótimo terapeuta que filma, que tira foto. Isso são fotos que a gente recebe dos familiares. Esse é um exemplo. Lá, esse é no teleoficina do hospital. Acessório feminino com 5 letras. Não aparece, mas aquele vermelho é o B. Então, B, com O, com L, com S, com A, deu a palavra bolsa. Então, ele substituiu a letra, fez um pagamento de letra e cores. Então, botou coração e escreveu de uma outra forma. Ou uma atividade de raciocínio lógico, matemático, de organização e orientação temporal. Está marcando no relógio 10h29. Foi estabelecido uma ordem do maior para o menor. Então, ele pegou 2 sorvetes, cada sorvete vale 10, 10 mais 10 deu 20. Pegou uma torta que vale 2, resolveu 22 horas. E depois pegou um cupcake e pegou uma rosquinha e respondeu os minutos. Uma atividade, claro, que já estava com quase 1 ano de atividade, os idosos. Eles já estavam muito bem. Ou quem não chora, não, pontinho, pontinho, mama. Ao invés de botar M-A, M-A, ele substituiu o M pelo saxofone e o A pelo microfone. Vocês percebem que eu enviei a imagem 16:1, em 16:2, eu enviei o comando vai e automaticamente todos responderam junto. Esses aqui não apareceram vai porque eu apaguei a imagem vai para pegar o maior número de imagens enviadas. Ou podia pegar letras soltas em doce à base de coco. Seria cocada. Então, todos responderam. Nesse caso, eles utilizavam os emojis de coração. Ou pegar emojis e pedir para você, pegando as iniciais, ver qual palavra sai. A de amor, M de macaco, O de olho, de olhos e R de rato. Formamos a palavra amor.
ou uma atividade de raciocínio lógico-matemático, onde eu só vou trabalhar o rosa e o vermelho. Eu tenho 10 bolinhas rosas, vezes 5 bolinhas rosas, porque o verde não participa, deu 50. Divididos por 2, porque eu só uso o vermelho e o rosa, e o valor deu 25. Então, adaptamos os famosos jogos de dominó. Ou uma atividade que foi feita ontem, hoje é sexta, foi feita ontem, alimento que geralmente comemos no feriado. Estava associado ao feriado de Corpus Christi, se eu não me engano, aquele feriado que as pessoas católicas não comem carne. Então, a senhora, a sua maioria é católica, mesmo aquela que chama evangélica, sabiam dessa cultura. Então, tinha a letra P, tem a letra E, tem a letra X, tem a letra I. Qual alimento que geralmente comemos no feriado santo, na sexta-feira santa? É o peixe. Então, eles formavam e enviavam. Essa atividade, a minha estagiária fez toda envolvendo o feriado. A gente gosta de trabalhar muitos contextos, Copa do Mundo, Olimpíadas, feriado santo, Dia das Mães, Natal. E isso é importante a gente compreender, mesmo que você não fosse católica, você entender, se você for trabalhando com um grupo de católicos, qual é a cultura. Eu já trabalhei com ILPI de judeus, eu não sou judeu, entendi um pouquinho algumas coisas da Torá, da religião deles, então fiz algumas coisas puxando para o universo deles, onde há uma maior identidade da parte deles. E a gente começa a chegar no que eu sempre sonhei, a educação em saúde, sabendo que Dona Maria toma um medicamento de 8 em 8 horas, quantas vezes no dia ela faz uso do medicamento antibiótico? O dia tem 24 horas, ela toma um medicamento de 8 em 8 horas, ela faz uso de 3 vezes por dia. Aqui, como eles queimavam, é o termo que a gente usa, eles enviaram antes do comando vai, a gente botou lá, aguardem o vai, depois a gente mandou o vai. E todos responderam o quê? Batata frita, porque se ela toma em 8 em 8 horas, ela tem que tomar 3 vezes por dia. E se ela toma 3 vezes por dia o medicamento, essa foi a atividade seguinte, o desdobramento, quantos medicamentos ela vai tomar em 7 dias? Então, 3 vezes 7, o valor deu 21, e nesse caso enviou a melancia. Nesse dia, eles trabalharam só esses emojis. E antes eles sabiam e tinham enviado previamente. Ou a Dona Maria toma 4 comprimidos por dia e uma cartela de medicamentos tem 30 comprimidos. Então, quantas cartelas por mês ela precisa do remédio da pressão, levando em consideração que o dia, que o mês tem 30 dias. Então, ela precisa de 4 cartelas. Então, a gente começa a trabalhar raciocínio lógico-matemático, trabalhando questões educativas em saúde. Ou um relógio que nós construímos usando também emoji. O seu José janta às 8 horas, 20 horas. Ele toma um remédio para diabetes 1 hora antes do jantar. 1 hora antes de jantar, pessoal, qual seria a resposta? Alguém sabe? Ele janta às 8. 1 hora antes, você botaria quais emojis para responder? Quer falar, Ivanice? Pode falar. Cogumelo. É o cogumelo e o chocolate. Então, são 7 horas. Então, a resposta seria essa. Então, eles fizeram trabalhar orientação, organização temporal. Foi trabalhada a questão de medicamentos, a educação em saúde. A gente precisa criar ferramentas educativas para ambientar, instrumentalizar familiares e idosos. E a Dona Maria toma um café às 9 e ela tem que tomar o remédio 1 hora depois da pressão arterial. Aqui a gente bota uma linguagem simples, o remédio da pressão, que é algo dentro do universo dele. Antihipertensivo, botar algo muito técnico, não faz sentido para esse público. Então aqui teria que ser 10 horas. 10 horas é maçã e chocolate. E foi o que eles responderam. A gente começou a pensar, a gente aplica novamente a escala de Likert, a gente consegue perceber o grau de satisfação. É interessante que, por mais condições fisiológicas sejam favoráveis a esses idosos, ou seja, eles têm domínio cognitivo preservado, eles têm um bom ambiente, ou seja, a gente usa a internet, o WhatsApp, eles têm um bom
recurso, ou seja, um bom celular. Mas a gente não pode ignorar a importância do terapeuta nesse processo. Você precisa usar uma sequência pedagógica, você precisa usar ferramentas de compreensão. Porque, às vezes, os idosos não conseguem render, e não é pelo grau de complexidade, não é pela dificuldade tecnológica, que ele tem um bom celular, talvez seja a sua didática, o tempo de resposta muito curto. Então, a gente precisa ali ser crítico. Quando a gente criou essa metodologia, a gente teve erros e acertos. Então, só entrou para a pesquisa em 2021. Em 2020, um modelo do bolo, a gente foi acertando aqui, acertando ali, e tínhamos um objetivo, suprir a carência das aulas presenciais. Depois, começou a se tornar pesquisa, respeitando todos os princípios do comitê de ética, pesquisa, e por aí vai. Essas são as minhas referências, eu agradeço muito vocês, peço desculpa, que a minha voz já está falhando, e espero ter gerado dúvidas, muito mais que sanar dúvidas, acho que a percepção de ter dúvidas, se é que esse doido falou é verdade, se é que vai funcionar isso com a minha mãe, com o meu público. Isso, na verdade, é para colocar sementinhas na cabeça de vocês, em cima do universo de possibilidades, conhecimentos tecnológicos, e do público que acesse os seus conhecimentos, vocês pensem em montar, seja via Zoom, Google Meet ou WhatsApp. O que a gente não pode é falar que não temos ferramentas para estimular os nossos idosos. Ah, Anderson, isso dá muito trabalho. Bem, eu mostrei que eu estou trabalhando com paciente cometido pelo AVC. Eu preciso ter um coterapeuta, que é o familiar, seja a esposa, normalmente a esposa, ou um cuidador. Eu preciso criar um ambiente para que haja, antes da intervenção, um processo educativo em relação às ferramentas. Mas é possível, sim. Claro, vai ter sempre uma ou outra pessoa que talvez não venha se adaptar. Mas, mesmo no presencial, tem pessoas que entram no grupo e daqui a pouco saem, por vários motivos. Eu agradeço aí mais uma vez, Serlândia, a parceria, que tenha sido um momento muito rico, não só da minha parte, como de tantos outros colegas. Sei que teve uma mesa muito bacana com o professor Bruno, Trindade, Fabrício e outros colegas mais de outras áreas. Eu não conheço todos, porque a gente acaba conhecendo mais aqueles que seguem uma linha de pensamento parecida com a nossa. Mas eu tenho certeza que os que passaram ao longo desses 2 dias são pessoas maravilhosas, com grande conhecimento. Obrigado, Silvânia, colega. Nós que agradecemos, Anderson. Eu agradeço, né, em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, a tua contribuição, a tua fala. Como vocês sabem, a gente tem atuado, né, no SEB, que é o Centro de Estudos de Brincar do Idoso, e a iniciativa da Associação Brasileira de Brinquedotecas, mas a inspiração é do Anderson, né? A gente se inspira muito no trabalho dele, dos colegas que ele apresentou para a ABRE, que esteve conosco hoje à tarde. Então, é um trabalho muito bonito que eu acredito que esse pioneirismo dele aqui no Brasil tem colaborado muito para que outros trabalhos e outras ações em relação aos cuidados com idosos surjam, né? Então, nós agradecemos muitíssimo, Anderson, pela sua contribuição. E a gente tem um tempinho ainda, eu vou ficar até depois que terminar o tempo que eu vou gravar o início da nossa atividade aqui. Aquele que, enfim, que não foi possível, mas a gente podia abrir um pouquinho para perguntas, para comentários. Quem gostaria, fiquem à vontade, levantem a mão que aí eu vou organizando aqui quem começa. Aqui é igual casamento, se um falar, vai falar só em outro momento, hein? É que eu gostei muito desse do relógio, e eu fico pensando que, assim, eles estão meio, assim, como é que deve ter sido o processo para até ajudar na memória operacional deles, porque eles têm que substituir, né, o número pela figura, né? E muitos já deixaram de usar o relógio, né, por causa do relógio digital, né? Até não necessariamente, mas até quando a gente faz o teste do relógio, né, você vai percebendo a perca por falta de ter o relógio mesmo
com ponteiros, né? Então, eu fiquei pensando como é esse preparo, né, até chegar nesse, ou se esse preparo vai acontecer, se ele vai acontecendo com atividades mais fáceis até chegar a essa, ou se esse preparo é junto com o cuidador para ir auxiliando ele à distância até ele começar a poder fazer essas atividades. Foi isso que me veio em mente aí para te perguntar. A gente não trabalha com idosos com comprometimento cognitivo significativo. São idosos que não têm diagnóstico de doença de Alzheimer. São idosos que usam o ambulatório, podem apresentar um comprometimento cognitivo leve. Não estamos falando de idosos demenciados, a gente não tem no nosso grupo. Eu tenho uma paciente que eu atendo de forma particular, e ela tem, de fato, um pouco de dificuldade em relação à sua orientação e distribuição de horário. O que eu falo para minhas filhas, vou falar para vocês, o nosso cérebro se torna especialista em tudo que pratica. Eu falava principalmente para o Eduardo, que ela tem muita resistência, mas não tem muita velocidade. Eu falava que talvez ela não se tornasse uma velocista, mas se ela treinasse, ela ia melhorar o desempenho dela. Isso também é uma forma matemática e outras coisas. Então, eles começaram a se tornar especialistas em decifrar os códigos que nós utilizamos. Os códigos são os emojis. Entendeu? Mas se tivesse idosos com um diagnóstico um comprometimento cognitivo, essa parte de orientação temporal, possivelmente ele tem dificuldade. E pode ser que em algum momento algum tenha, que a gente perceba que alguma coisa de errado, que ele sempre fez essa atividade bem. Mas tudo é condicionar. Essa atividade já está há mais de um ano. A Educação em Saúde, a gente começou do meio do ano passado em diante. A gente começou a atividade em 2020. 2020 passou, 2021 se tornou pesquisa. Então, essa atividade entrou quase 2 anos e meio depois. Sabe? Porque a gente começou a falar em educação em saúde. Até porque o termo educação em saúde, usando o meio digital, ainda não é muito, digamos, aceito por alguns colegas, não do nosso grupo. Mas, às vezes, você tem que submeter a pesquisa, falar, explicar no comitê de ética quais são os objetivos, enfim. Então, às vezes, a gente demora também a alcançar certas coisas. Mas a pandemia permitiu acelerar esse processo. Porque a gente precisava ofertar respostas para aqueles grupos que estavam... E todo mundo estava perdido com isso. E a revisão bibliográfica que a gente tem feito, ninguém no mundo está fazendo trabalhos como a gente está fazendo, substituindo emojis. Se alguém já está fazendo, como Luciana Machado, tem uma colega que eu esqueci da UNAT de Pernambuco, foram nossos alunos. Então, no momento, nos cursos de capacitação, a gente criou apostilas lá pela UNAT. A UNAT são idosos ativos, onde a gente trabalha mais a perspectiva da estimulação num olhar recreacional, sabe? Um ambiente mais lúdico, propriamente, não tanto terapêutico como no hospital. Mas não deixa de ser terapêutico, e assim como no hospital não deixa de ser lúdico, né? Obrigada. Com certeza. Opa, Kátia? Só agradeci, obrigada. Eu ia comentar, Anderson, que dessas ferramentas que você que você trouxe, o quanto que é importante a gente ter o domínio e favorecer esse aprendizado para que o idoso também tenha esse domínio. Imagina o quanto que a gente preza pela emancipação, o quanto que a gente preza pela liberdade, pela autonomia do idoso, e o quanto que é importante que eles consigam ter esse acesso, eles consigam manipular, mexer, fazer ali conforme as instruções, e entender o que está sendo dito e ter essa autonomia, isso é riquíssimo, né? Então, quer dizer, além da atividade em si, tem todo um contexto de favorecimento em relação a essas questões, porque ainda muitos têm medo da tecnologia, têm receio, não vou conseguir, tem tantas coisas em torno disso aí, né? Então, é também um desbravamento, você é pioneiro também nessa questão, né? Muito, muito importante aí, com certeza já está contribuindo demais. Alguém mais gostaria de comentar, perguntar para o professor Anderson? Os nossos materiais estão disponíveis no site do EduCaps.
Quando vocês visitarem na Anderson Amaral e do CAPES, vai aparecer alguns materiais, inclusive algumas cartilhas da teleoficina. Vocês podem buscar um material de download gratuito, digitou lá Anderson Amaral ou Priscila Alfradi, que vai aparecer no Educap. Anderson Amaral e Educap. São materiais free que vocês podem realizar download. Na UNAT também tem uma apostila nossa, na UNAT UERJ, onde está Arte e Ludicidade, ou Anderson Amaral, UNAT UERJ, vai aparecer alguma coisa para vocês realizarem download. O conhecimento só é conhecimento quando é compartilhado, então a gente também tem esse cuidado de compartilhar materiais gratuitos para que possa atingir o maior número de pessoas. Né? Ou os livros materiais, como publicados na WK, mas que são livros bem mais populares. A WK tem uma linha bem legal de livros mais populares, e popular não quer dizer que seja ruim, pessoal. Fácil acesso e compreensão de linguagem, mas também, principalmente, do bolso. Né? Então, quem não conhece a WK Cirândia, tem livros lá, tem muita coisa legal, de várias linhas. Acho que eu tenho 3 pela WK já. Então, uma editora muito acessível, né? Inclusive em relação a valores, né? Eu gosto por conta de o cuidado. É uma editora muito bacana, muito parceira nesse sentido, né? Desse cuidado com a preocupação de quem vai receber o livro, de quem vai acessar o livro, muito prática, né? O pessoal comenta muito que é uma editora muito prática também, porque sempre tem atividades práticas. É exemplo a do Anderson, por exemplo, né? Que são livros que têm bastante coisas práticas aí para a gente aprender. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu quero agradecer pelo aprendizado. É muito importante, né, a gente saber quando o idoso precisa de ajuda, para a gente ter a paciência, tudo aquilo que precisa, né? Um idoso, para a gente cuidar dele, ajudar. Muito obrigada pelo aprendizado, viu? Eu agradeço. Eu que agradeço. Olá, boa noite mais uma vez. Eu também quero agradecer, né? Eu tive que fechar minha câmera, porque infelizmente esse horário as pessoas estão transitando e aí acho que acaba te chamando, tirando a atenção. Mas, enfim, aqui prestando atenção, eu sou da Brinquedoteca Cora Coralina, né, monitora, e do Grupo Ludarte, e agora o Grupo Ludarte está com ação aqui na Universidade do Estado da Bahia, em Lauro de Freitas, voltado, né, para o idoso, onde tem o Tecendo a Arte que Habita em Mim. E aí eu vou participar desse momento junto com a professora Marta. Eu achei interessante, né, me inscrever para esse curso, justamente para entender, né, como trabalhar com esse idoso sem estar infantilizando. Embora a gente já tenha um trabalho de atender, né, pessoas de todas as idades com atividades lúdicas, quanto mais conhecimento, melhor, né? O conhecimento, acho que a gente possa adquirir nunca é o suficiente. Então, eu gostei muito das reflexões, né, e do que foi apresentado. Fiz algumas anotações aqui, que acho que o primeiro ponto é ter um diáriozinho de bordo, e utilizar as redes sociais, porque o nosso objetivo é trabalhar com as artes manuais, e aí veio essa ideia de utilizar as redes sociais, criar ali com um grupo de idosos, né, um grupo, de repente, no WhatsApp, uma página no Instagram, para que eles possam divulgar os trabalhos que vão ser realizados nessas oficinas. Então, muito obrigada, o professor Anderson, a Cirlane e a todos aqui presentes, tá? Uma boa noite. Ô, Dani, boa noite, minha conterrânea, estamos aqui nessa Bahia linda, né? E o pessoal da Brinquedoteca Paulo Freire é muito, né? O pessoal, uma equipe muito ativa, uma verdadeira representação, sabe? Quando a gente trata dessa questão de brinquedoteca, do lúdico, e agora as meninas entrando aí nesse campo também do idoso, estou super orgulhosa de saber que aqui na minha terra tem esse espaço para discutir e para ter ações em prol do idoso e da criança. Muito obrigada, Dani. Eu também, Cirlane, só quero agradecer ao professor Anderson, você também, enriquecedor. Também não vou falar muito, porque é muita coisa para refletir, para olhar com cuidado, né? Muitas informações, e só agradecer. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Anderson? A presença aí
A Ivanice, que já falou um pouco da história dela, ela também trabalha, né, com essas questões, então tão bom, né, a gente se encontrar para fortalecer, né, a gente que faz as coisas parecidas ou iguais, assim, muito próximo, a gente se fortalece, porque às vezes a gente fica procurando quem faz isso também, aonde faz isso, será que na Bahia também alguém mais trabalha com isso, será que no Rio de Janeiro, será que... Então é bom a gente saber que tem mais pessoas, além da gente, acreditando nisso que é tão gostoso acreditar, né, que é tão impactante e tão real, como o Anderson mesmo tem É a mostrado no trabalho sincronicidade dele. de Jung. Jung falava sobre a sincronicidade, né? Sim, sim, sim. É isso mesmo, nosso querido Carlos Jung, isso mesmo. Muito bem. Sandra, quer Vou, perguntar, falar alguma coisa? eu vou precisar sair, então eu vou pedir desculpa à Oi, Sandra. Cirlânia, tudo bem? Quero falar assim, eu quero Joia. agradecer o professor Anderson, eu gostei muito, né, do que ele apresentou. A gente sabe que tem muitos desafios, né, para trabalhar com os idosos, principalmente aquele que já está com uma demência um pouco mais avançada, que é o nosso desafio, né, porque tem ainda jogos que a gente não consegue realmente estar trabalhando, mas eu gostei muito, acho que ele trouxe uma apresentação muito interessante, principalmente essa parte do WhatsApp, né, que para a gente, realmente, com a pandemia, né, a gente teve que pensar, né, o que fazer, né, com os idosos longe do serviço, principalmente nós que atendemos no centro-dia, né. Sei, professor Anderson, que infelizmente a minha demanda ainda está um pouco distante de ter acesso aos equipamentos, mas é uma coisa que a gente já vem pensando, como que a gente pode ajudar esse idoso, né, através de algum projeto, alguma coisa, porque tem muitos que ainda realmente, infelizmente, não tem nem celular, né, mas para a gente é um desafio aí da gente conseguir, a gente já vem pensando em conseguir tablets para eles, né, então isso só faz mesmo nos fazer acreditar cada vez mais, né, nas possibilidades. Eu acho que o professor Anderson, ele mostrou isso para a gente, e eu acho que o desafio é esse mesmo. Muito obrigado, professor. Gostei muito. Eu acho que amplia a nossa visão, né? A gente também não pode só pensar que a gente não tem condição de trabalhar, a gente precisa realmente procurar meios que nós podemos auxiliá-los, né? Principalmente os idosos. Então, hoje acho que a gente consegue, lá no centro-dia, a gente atende 30, né? Nós podemos atender até 60, e a gente já vem pensando aí num projeto de conseguir equipamento para eles, porque realmente tem idosos que não têm celular, não tem, às vezes não tem nem televisão em casa. A gente teve casos lá de idosos que a gente teve que correr para conseguir arrumar uma televisão, porque ele não conseguia nem assistir, né? Então, assim, uma coisa é você trabalhar com um público que tem uma condição financeira melhor, que teve acesso a uma educação, né? Hoje para a gente é um desafio, porque a gente atende muitos idosos que, infelizmente, não têm escolaridade também. Então, para a gente também é difícil, né? É uma coisa você trabalhar com uma demanda, né, que tem escolaridade, que tem recurso, e outra você trabalhar com uma demanda que não tem. Então, nós, profissionais, a gente fica até angustiado, né? O que a gente pode propor para essas pessoas que, infelizmente, né, não tiveram acesso a muitos recursos, né? Então, para a gente é um desafio muito grande. Eu sou uma pessoa que eu sempre busco aí alternativas, o que eu posso oferecer, porque para mim não existe assim, não tem nada para fazer. Eu acho que sempre tem alguma coisa para fazer, né? Como essa questão do lúdico, né? O que a gente pode estar desenvolvendo, criando com eles. Eu gosto muito dessa questão de criar junto com eles, né? Então, às vezes a gente fica, não tem o recurso, mas você tem tantas coisas assim próximo que você pode construir. Então, a gente busca para a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, meu muito obrigado aí, né, por esse mini curso aqui que para mim foi muito interessante. É isso, muito obrigada. Nós que agradecemos, Sandra. Eu acho que todo mundo falou. Tem mais alguém que quer falar? Eu não agradeci, Anderson, obrigada. Você falou de Obrigado. curso, não sei se você vai deixar aí também esse espaço, né, para falar dos cursos, enfim, se esses cursos, eu entrei um pouquinho, uns 10 minutos depois, não sei se esses cursos são disponíveis para o público em geral.
E, enfim, fiquei muito feliz mesmo com a troca, agradeço o compartilhamento aí do conhecimento. Eu trabalho com idosos há 4 anos, na Santa Casa de Guarulhos, a gente tem um grupo de convivência, na pandemia o WhatsApp foi o nosso salvador também, e a gente fez muitos vídeos assim para elas e muitas coisas que tinham em outros programas que elas podiam acessar como joguinhos, né? Elas clicavam no link e elas conseguiam fazer o joguinho. Mas essa do básico, assim, de você pegar o emoji e jogar uma brincadeira, assim, é aquilo que estimula e reabilita, é aquela história, né? O simples que faz a diferença, né? Então, muito obrigada, né? E agradeço aí a sua estar aqui hoje. Valeu. Se quiser acompanhar, é só me seguir no Instagram, prof. Eu estava procurando aqui quando ela estava falando. Então, vocês conseguem ficar sempre. Eu vou Agradeço. demorar uns 2 meses para voltar da curso. Peguei bastante curso nos últimos 2 meses, vou dar uma folga aí. Tá Mas às certo. vezes eu faço cursos online, eu sempre divulgo no meu Instagram. Sim. E também estão todas convidadas, né, Anderson, convidados para participar do grupo de estudos em Brincar do Idoso. Então, assim, a gente é uma vez por mês só, é bem tranquilo e bem legal, e é um movimento muito bacana, porque amplia essa discussão aqui. Então, estão todos e todas convidadas. Quando é o Oi? próximo encontro? Terça-feira. Terça Próxima agora? semana já. Uhum. E como a gente faz? Porque eu tô de paraquedas aí. Ô, Anderson, eu posso dar já aqui o link aí já fica, o pessoal já fica convidado e já fica também totalmente aí. Deixa eu ver aqui, pronto, eu vou dar o link da atividade, que eu não estou conseguindo pegar aqui o link do grupo. Mas aqui, ó, meninas e meninos, só temos nós aqui, né, de meninas, tem o Honório e o Rodrigo. Aqui o link da nossa reunião, viu? Então, se vocês quiserem participar e puderem participar, vai ser uma honra receber vocês, viu? Tá bom. Conhecer um pouquinho do trabalho. Muito Qual obrigada. dia mesmo, Cirlândia? Qual dia mesmo? Terça? Terça-feira. O horário? A gente está às 20, né, Anderson? Que às vezes 20 horas. É isso, Anderson? Não, 7h30. Oi? Às 7h30, 7h30. 7h30. Então, tantos grupos que a gente até mistura os horários. Mas eu quero, como o nosso horário já se estendeu um pouquinho aqui, eu quero agradecer mais uma vez, né, em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, ao nosso querido Anderson, o nosso grande pioneiro aí nessa área da gerontoteca, do brincar com idosos. Os estudos dele têm contribuído muitíssimo com essa área, com esse campo do conhecimento. Então, Anderson, muito obrigada mais uma vez, e a todos vocês que estão aqui, que vocês continuem, né, super conectados e conectadas, que amanhã continua, e tá bom demais esse evento, né, gente? Tá lindo demais, viu? Anderson, brigadão, viu? Se você quiser falar suas últimas, despedir aqui as palavras, fique à vontade. Eu agradeço a todos e desejo um ótimo final de semana para todo mundo, né? E um bom evento amanhã. Com certeza, muito obrigada, e um bom descanso também, né, trabalhando bastante aí. Bom descanso a todos, vamos recarregar a energia, que amanhã, 8 horas, tem mais, viu, gente? Pra gente começar aí com o pique total. Pessoal. Tchau, Anderson, brigadão, viu? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.